Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro, eu sou o professor Tiago Gomes, resolverei a prova de raciocínio lógico da banca IBGP para o concurso de Mário Campos em Minas Gerais do ano 2020. Então, vamos para a resolução. Observe a figura a seguir. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a face oposta à de número 1. Então, aqui nós temos o seguinte, nós temos que formar a imagem. Tá? Aqui é o raciocínio lógico, aqui é o geométrico ou espacial. Aqui do lado vai ter o gabarito para a gente estar conferindo se está tudo certinho. E vamos lá. Aqui nós temos um cubo. E para formar esse cubo, eu vou tomar como partida o número 3. Então, tomando o número 3 como ponto de partida, eu vou colocar ele aqui. Essa é a face que tem o número 3. Tá certo? Aqui do lado dela vai ter o número 4. E lá no outro lado, o 5. Então, já fizemos 3, 4 e 5. Embaixo do 4, nós temos o 6. Em cima do 3 aqui, acima do 3, nós temos o 2. E do lado do 2, nós temos o 1. Então, nós vamos ter aí o número 1 como sendo face oposta ao número 4. Então, ele quer aí o oposto do número 1, é o 4. Alternativa correta, letra C. Vamos para a próxima resolução. Aqui nós temos uma questão de lógica de argumentação, onde eu tenho 4 envolvidos, né? Normalmente essas questões têm 4 pessoas. Dentro das 4 pessoas você vai ter uma pessoa que está mentindo e uma pessoa que é o culpado. E normalmente o culpado ele acusa alguém, ele fala que alguém foi culpado. Então aqui você vai ver o seguinte, o João fala Carlos foi o culpado. E o Carlos fala, Paulo foi o culpado. Dentro dessas aqui, nós temos 3 verdades e uma falsidade, né? No caso, uma mentira. Não tem como os dois serem verdade, porque se eu colocar aqui o João falou a verdade e o Carlos falou a verdade, eu teria 2 culpados. Eu teria o Carlos e o Paulo. Então, um dos dois está mentindo. Então, eu vou testar da seguinte forma. Eu vou testar primeiro o João falando a verdade e o Carlos falando uma falsidade. E você pode testar aí o contrário, o João falando sendo uma frase falsa e o Carlos uma frase verdadeira. Então, fazendo esse teste, então vai ficar assim, verdadeiro para João, verdadeiro para Pedro, falso para Carlos e verdadeiro para Paulo. E aí você faz a tabela para saber se vai dar certo aí as informações. Então, aqui ele fala que Carlos é culpado. Carlos culpado. Pedro, eu não fui o culpado, então vou colocar Pedro inocente. Pedro inocente. O Carlos fala que Paulo foi o culpado, mas eu estou considerando que ele está mentindo, que isso é falso. Então eu vou colocar aqui Paulo é inocente. Paulo inocente. E o Paulo, que fala uma verdade, diz que Carlos está mentindo. Então, Carlos mente. Aí você vai ver que dentro dessa argumentação aqui, vai estar certinho. Por quê? Porque só vai ter um culpado que é o Carlos, e só vai ter um mentiroso, que também é o Carlos, que normalmente acontece sempre assim. O mentiroso, ele mente, ele acusa alguém. Então, alternativa correta aqui, letra C. Você pode estar tentando fazer o contrário, colocando aqui João mentindo, aí verdade, verdade, verdade. Vamos ver o que daria. Qualquer coisa, se você já entendeu aí, não tem problema, você pula para a próxima questão. Se for aqui que é culpado, então você teria o quê? Carlos inocente. Você teria essa situação. Aí o resto é tudo verdade. Pedro inocente. Aí aqui eu teria que Paulo culpado. E depois eu teria que Carlos mente. Ó, então, se é uma verdade que Carlos mente, então o Paulo não pode ser culpado. O Paulo tem que ser inocente. E aí você entra numa contradição, porque uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, por isso que se você fizer dessa segunda maneira aqui, considerando o Carlos falando a verdade e o João falando a mentira, vai dar errado. Então,
Vamos para a próxima resolução. Questão 13, é uma questão de proposições categóricas, onde a gente vai usar diagramas lógicos. Cada pessoa que pratica o esporte alfa também pratica o esporte beta. Então, você vai ter aqui, ó, quem pratica o esporte alfa também pratica o esporte beta. Alguns praticantes do esporte gama também são praticantes do esporte beta. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter alguns praticantes aqui do esporte gama, são praticantes do esporte beta. Então, eles vão estar aqui nessa intersecção. Assinale a alternativa que está de acordo com as informações apresentadas. Então, vamos lá, colocar uma caneta aqui, um vermelho. Se Maria é praticante do esporte alfa, ela não pratica o esporte gama. Então, se Maria estiver aqui, ó, dentro desse ponto, vou colocar aqui Maria. O que acontece? Maria pratica 2 esportes. Se ela praticar o esporte alfa, cada pessoa que pratica o esporte alfa também pratica o esporte beta. Então ela vai estar dentro do esporte beta e já vai ter os 2 esportes. Não vai ter como ela praticar o esporte gama. Então o item A está correto. Por que B, C e D estão errados? Se Maria é praticante do esporte beta, ela não pratica o esporte gama. Ora, se Maria ela é praticante do esporte beta, e eu sei que ela pratica 2 esportes, ou ela vai estar aqui dentro do conjunto que pratica beta e alfa, ou ela vai estar aqui dentro do grupo que praticaria beta e gama. Então, esse item está errado. Porque aqui há a possibilidade. Então, se Maria é praticante do esporte beta, ela pratica o esporte alfa. Dizer que ela pratica o esporte beta significa que ela pode praticar tanto o alfa quanto o gama. Não necessariamente ela tem que praticar o alfa. Agora, se ela praticar o alfa, ela tem que praticar sim o beta. Porque está aqui no enunciado da questão. É uma condição. Todos os praticantes do esporte beta praticam no mínimo 2 esportes? Não, eu posso ter pessoas que praticam aqui o esporte beta, nessa área aqui, onde ela não pratica nem o esporte alfa, nem o esporte gama. Então, ela pode praticar no mínimo um esporte, que é só o beta. Então, a alternativa correta, sem dúvida, é a letra A. Questão 14 é uma questão de conjuntos mais porcentagem. Ele diz o seguinte: entre os 150 associados do Clube Veneza, 70 não praticam nenhum esporte oferecido pelo clube. Então, de cara, desses 150 você já vai descontar 70. Então, 150 menos 70, 80 pessoas que praticam algum esporte. E aqui está a distribuição dessas práticas. Entre todas as pessoas que praticam esportes, é correto afirmar que o percentual daquelas que praticam exatamente 2 das 3 modalidades é igual a. Então, como eu tenho 3 modalidades, eu coloquei aqui 3 conjuntos, que é o de peteca, tênis e natação. Nesse tipo de questão, você começa resolvendo pela parte mais interna, que é o que pratica os 3. No caso, tem 10 pessoas. Vai pôr aqui 10 pessoas. Como eu tenho 15 pessoas que praticam peteca e tênis, que seria justamente esse conjunto aqui, e eu já tenho 10 que praticam os 3, então você só coloca 5. 16 natação e tênis, põe só 6. E 18 natação e peteca, você põe só 8. Como ele quer saber a porcentagem dos que praticam apenas 2, você já pode usar aqui os valores 5, 8 e 6. Somando aqui 5 mais 8 mais 6, você vai chegar ao número de 19. Então, eu tenho 19 pessoas que praticam as 2 modalidades, pelo menos 2 modalidades. Então, 19 de 80 vai ser o meu percentual. Eu vou multiplicar por 100 para poder encontrar ele já em porcentagem. Esse símbolozinho aqui indica que eu multipliquei aqui por 100. Então, um zero vai com outro zero aqui. 19 vezes 10, 190. Sobre 8 vai ficar 95 dividido por 4. Que vai gerar para nós o valor de 23,75%. A alternativa correta aqui, letra B. E a questão 15 é uma questão onde envolve um pouquinho de raciocínio com relação a percentual. Você vai ter que montar a questão. Eu coloquei aqui uma tabela para nos ajudar. Aqui ele diz o seguinte: eu tenho um professor que vai fazer a prova com 20 questões, onde as questões de 1 a 5 têm um valor de 4 pontos. Então, eu vou colocar aqui questões de 1 até 5, tem um valor de 4 pontos.
Questões de 6 até 15 tem valor de 5 pontos. E questões de 16 a 20 vale 6 pontos. Cada questão que o aluno erra, ele perde 25% desse valor. Então, 25% de 4, 25% de 4 vai dar o quê? 100 sobre 100 e dá 1. Ele vai perder 1 ponto por questão. Quando eu tenho lá 25% de 5, 25% de 5, ele vai perder 1,25. E 25% de 6, ele vai perder 1,50. Então, se ele errar as questões de 1 a 5, ele perde 1 ponto por questão. Se ele errar de 16 a 15, ele perde 1,25. E de 16 a 20, ele perde 1,50. Quantas questões ele tem em cada etapa dessa? Na primeira etapa ele tem 5, depois 10, depois 5, totalizando as 20 questões da prova. Então, quantos pontos ele pode perder no máximo se ele errar todas as 5 questões? Aqui ele pode perder 5 pontos, aqui ele pode perder 12,5 e aqui ele pode perder 7,5. Então, o total de pontos que ele pode perder numa prova dessa é de 25 pontos. Seria a situação dele errar todas as questões. Como ele pergunta aqui, para que nenhum aluno tenha pontuação negativa, o professor Caio deverá adicionar a pontuação final do aluno, o equivalente a... Ele tem que adicionar pelo menos a quantidade total que ele perde, que é os 25 pontos. Então, a alternativa correta, letra D. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido como que faz a resolução. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário e compartilhe essa prova com quem estiver estudando para concurso da banca IBGP. Vejo você na próxima resolução.